com todos vocês. Aqui mais uma vez, dentro da temporada das doenças reemergentes, eu vou falar um aspecto importante da situação das micobacterioses, que, se vocês lembram, trata-se de um grupo de bactérias muito antigas, diríamos milenares, mas contudo continuam tendo muita importância neste mundo contemporâneo. Então, o que eu vou falar nestas circunstâncias é aspectos relacionados a como estão estas micobacterioses no momento atual. Então, inicialmente, sempre eu faço questão, é bom que lembremos de que nesse mundo que nós vivemos precisa de um equilíbrio, e isso tem importância inclusive com este grupo de doenças, onde há que ter cuidado enquanto existe um equilíbrio entre as fontes onde se encontram estes agentes etiológicos e os fatores que determinam a distribuição e disseminação dessa doença. Enquanto existe um equilíbrio entre isto, obviamente vai ter saúde. Então isso pressupõe, obviamente, um respeito ao ambiente eco-bioepidemiológico onde vivemos. No momento atual, nós estamos falando já claramente, somos cientes da saúde global dentro desse planeta Terra, embora exista mais água que terra onde nós moramos. Então é importante isso, equilíbrio. E como vocês vão poder observar, tem a ver muito esse equilíbrio de vários pontos de vista. No momento, as doenças deixaram de ter fronteiras. Então é importante que se veja que um dos fatores que justamente determinam isso é a dinâmica de mobilização populacional. Se calcula que aproximadamente 1 bilhão de pessoas, neste momento, estão transitando de um lugar a outro, deslocando-se da área onde vivem para outras áreas. E isso, obviamente, leva à disseminação de doenças através desses fatores. Então, é um elemento que nós não devemos esquecer. Existem muitos tratados que falam sobre isso e realmente são bastante convincentes da realidade deste fato. Então, aí tem o trabalho de Michael Savage, onde mostra justamente esses fatos importantes. Entrando no assunto das micobacterioses, devemos lembrar, em primeiro lugar, de que dentro das técnicas diagnósticas continuam toda uma série de fatores sendo de importância. Lembremos que trata-se de uma doença com diagnóstico, diríamos, fácil, rápido e barato. Clinicamente, começando por uma suspeita, trata-se de uma doença mimetizadora que pode imitar vários tipos de sinais e sintomas, então temos que estar atentos justamente na percepção diagnóstica do ponto de vista clínico, do ponto de vista bacteriológico. Também é fácil através de técnicas que já estão bem estabelecidas, sabendo que trata-se de uma bactéria ácido-álcool resistente. Mas minha ênfase aqui é falar de uma técnica intradérmica que, apesar de antiga, continua tendo seu valor como uma técnica de triagem e, inclusive, em determinado grupo de populações, também ajuda como uma técnica de diagnóstico. O que devemos lembrar de que esse PPD, que é assim conhecido, que é um derivado proteico purificado do bacilo de Koch, este PPD tem várias denominações, é também muito bem conhecido como tuberculina. O que tem que ficar claro é que ainda tem valor, como falo, de diagnóstico, de triagem, e sobretudo em grandes áreas para massas populacionais. O importante que tem que ficar claro em relação ao PPD
En primeiro lugar, que é universal, ou seja, a técnica PPD tem que estar bem padronizada, de tal maneira de que os valores que tenha em um determinado lugar do planeta vai ter o mesmo em outros lugares. Então, isso é importante. Quem controla tudo isso é a própria Organização Mundial da Saúde. Então, para que esté padronizado, tudo parte desde a fabricação, diríamos assim, dessa proteína antigênica que vai causar. Então, tudo padronizado desde aí. Segundo, desde a forma em que é aplicada aquela famosa técnica de Mantoux, que justamente como apareceu quase simultaneamente com quando começou o PPD, é de que em alguns países, em algumas áreas, Mantoux é sinônimo de PPD. Mas na realidade, Mantoux se está referindo à técnica de aplicação desta proteína. Então, é o segundo aspecto que deve estar bem padronizado. E o terceiro aspecto que deve ser bem considerado é como nós fazer uma medição adequada desta técnica, não? E dentro disso do tempo. Cada um destes aspectos estão bem especificados. Se vocês veem e observam aí na figura do ângulo inferior esquerdo, observem que trata-se essa técnica de uma aplicação intradérmica bastante superficial, de tal maneira que deve constituir e formar uma pequena pápula. Então, esse é um aspecto importante. Se não forma a pápula no momento de aplicar, devido a essa técnica Mantoux, obviamente nós vamos ter problema na interpretação. Na técnica válida é a que vai determinar uma validade justamente do procedimento, no caso do PPD. Então, técnica Mantoux exatamente bem colocada, que deve constituir uma pápula com uma quantidade bem definida dessa proteína. Segundo lugar, é a medição. Como aferir este antígeno? Está bem claro e bem definido de que a medição tem que ser feita entre 48, idealmente 72 horas, no máximo 96 horas, que também a Organização Mundial da Saúde apoia, mas o ideal é entre 48 e 72 horas. Um outro aspecto importante é a medição de que o que se vai medir é exatamente a nodulação constituída. Existem várias formas de medir, mas o que interessa é a maior longitude que existe dentro dessa nodulação. Esta nodulação pode ser arredondada ou pode ser irregular, não interessa. A maior distância dessa nodulação, é o que vai determinar a medida exata desta técnica, não? Então é importante que se veja isso, que também tem um valor. Tem alguns procedimentos, e sobretudo do ponto de vista acadêmico, de que lo recomendável seria, utilizando uma caneta esferográfica, delimitar exatamente as bordas desta nodulação e medir aí com exatidão esta linha la mais extensa. Inclusive, se colocamos com um papel, dentro de um papel poroso, umidificado em álcool, podemos nós guardar este pequeno papel, nos vai servir como um elemento de avaliação a longo prazo. Então, esses são aspectos importantes. O que determina em si é a nodulação. A nodulação, a maior extensão dessa nodulação é o que vai determinar o tamanho desse PPD. Aspectos importantes em relação a isso, eu não vou entrar muito em ênfase, mas é bom que se lembre de que esta técnica, basicamente, o que me vai determinar é a memória imunológica retardada. Então, isso que significa? Me vai revelar se o paciente teve ou não teve contato com o micobactério. Então, isso é o importante. E, de acordo às medidas também, é importante que se veja se não dá nenhum tipo de nodulação, ou seja, 0 milímetros, tem também um significado que devemos expressá-lo da seguinte maneira.
Primeiro, o indivíduo que pode ser que não teve contato com o micobactério, é uma opção. Outra opção, lembremos que trata-se de uma proteína. Se essa proteína não foi bem armazenada dentro do sistema de câmara de frio, pode estar deteriorada e também pode dar-nos um resultado negativo. Seria a segunda possibilidade de um resultado sem nodulação, 0 milímetros. O terceiro aspecto que devemos considerar é ver se foi bem aplicada. Se por acaso não foi intradérmica, tal como mostra a figura, e foi mais profunda e não criou essa nodulação, então provavelmente o resultado vai ser fallido, que seria a terceira. E dentro das outras que devemos considerar, de que outra pode ser o indivíduo que tem uma imunossupressão ou uma imunodepressão. Esses seriam indivíduos com PPD 0 milímetros. O importante é que se veja. Agora, acima de 5 milímetros é um indivíduo que teve contato e que para nós darle mais valor temos que observar, avaliar e comparar. Entre 5 e 10 milímetros, um indivíduo suspeito pode ser que também esteja na fase de infecção, que está a caminho, diríamos assim, um processo de doença, isso pode ser uma só, mas quando está acima de 10 milímetros, já a coisa se constitui de que não apenas é uma simples infecção, sino que é considerada já como uma infecção latente e que deve ser bem avaliada e bem observada, independente de qualquer sinal e sintoma. E este tipo de pacientes com infecção latente por tuberculose, la sugestão é tratar com a intenção de melhorar o pronóstico. Isso está bem definido e está bem esclarecido de que pacientes que têm um PPD mais de 10 milímetros dentro do quadro que é chamado ILTB, infecção latente por tuberculose, tratar com esquema 1, no mínimo 6 meses, idealmente 9 meses. Então, esse é um aspecto importante que nós devemos considerar e o valor que ainda tem o PPD, independente de qualquer sinal ou sintoma clínico do paciente. Mais ainda em populações de risco e mais ainda em profissionais de saúde. Então, o PPD é importante como um definidor de infecção e ou de doença em determinado grupo de população. Então, um aspecto que é importante que nós lembremos que o PPD ainda tem importância no mundo contemporâneo. Bom, dando continuidade, um aspecto que também vale a pena ressaltar é o papel que tem a vacina antituberculose, ou também conhecida como vacina do bacilo de Calmette-Guerin, que foram dois pesquisadores franceses que descreveram esta vacina. Esta vacina está constituída pelo bacilo Mycobacterium bovis. Então, também é importante que nós gravemos este aspecto. É um bacilo que está, diríamos, em baixa quantidade, é pouco patogênico para o homem, mas dá uma imunidade importante. Em relação a isso, deve ficar claro que o papel que tem o BCG no momento atual é o fato de que otorga uma imunoproteção de aproximadamente 80% dos casos para as formas nervosas, de complicação nervosa, de disseminação miliar, basicamente, e as formas graves em termos sentidos. Se protege na faixa de 80% e na faixa de 25 a 30% das formas pulmonares. Então, devido a esse fato, a BCG, ou vacina antituberculosa, continua tendo importância no mundo contemporâneo. É óbvio que se está estudando e se está vendo outras vacinas com um maior poder de imunoproteção, mas por enquanto o BCG continua sendo a única vacina
autorizada por la Organización Mundial de Salud y aplicada a nivel mundial en todos los países con esa finalidad de otorgar inmunoprotección. Existen dos formas de presentación. Aquí solo quiero destacar la forma liofilizada, que es recomendada sobre todo para países tropicales como nosotros, dado las formas de que puede mantenerse en temperaturas y en ambientes adecuados como nosotros, son debido control, con una mayor seguridad. Entonces es importante también en ese aspecto. Es bien relativo como fala, mas es una forma que se fala. Mas en términos generales, tanto una como la otra tienen el mismo valor, la misma importancia, desde que manipuladas, desde que almacenadas debidamente dentro de los sistemas de frío que existen en las unidades de salud pública. El segundo aspecto que quiero mencionar en relación a BCG es la importancia del fato de que es una vacina intradérmica. Quiero destacar eso porque antiguamente existían dos tipos de vacinas, inclusive una vacina oral y otra vacina que era aplicada sopresón, no a través de una inyectable intradérmica, ¿no? Entonces menciono eso porque tiene su debida importancia, sobre todo en lo que antes se daba mucho valor a los índices de cicatriz vacinal, pensando como una forma de avaliar los grados de inmunoprotección de una determinada población. En un momento, eso ya no tiene mucha importancia, pelo fato la forma que está siendo aplicada, y dos, también considerando los aspectos inmunológicos de un individuo que está recibiendo. Entonces, antes la cicatriz post-vacinal era considerado como un criterio de cobertura para ver si determinada población está. Ahora ya eso ya no tiene mucha importancia en ese sentido. Entonces, es un aspecto así que vale la pena ser mencionado. Un otro aspecto que debo también destacar es el fato de que el BCG, debido a que trátase de realmente una vacina constituida en un Mycobacterium bovis atenuado, o sea, Mycobacterium bovis vivo. Entonces, ¿qué significa eso? Puede gerar una doença por esa micobacteria, sobre todo en individuos que tienen una inmunosupresión. Entonces, pacientes con AIDS, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pueden, esa micobacteria que está siendo inoculada a través de la vacina, pueden diseminarse y causar un cuadro de diseminación de ese micobacterium, que es la denominada BCGIT. La BCGIT es la diseminación de Mycobacterium bovis en individuos inmunosuprimidos. Es un aspecto sí que hay que tener cuidado. No es recomendable la vacunación en pacientes que tengan un cuadro semejante a inmunosuprimidos, sobre todo pacientes con AIDS. En esos mismos pacientes hay que tener también el debido cuidado de que en pacientes en los cuales por alguna razón se aplicó esta vacina, puede desenvolver, si este paciente está en tratamiento a través de los programas propios, con TARVI, con terapia antirretroviral, puede desencadenar los llamados síndrome inflamatorio de reconstitución inmunológica, que es un cuadro, diríamos así, de rebote intenso en individuos que están saliendo, diríamos aquí, del cuadro de síndrome de inmunodeficiencia adquirida y que recibieron esta vacina antituberculosa con Mycobacterium bovis. Puede ocasionar casos leves a moderados con una reacción local en determinado tipo de personas, que pueden mostrar un cuadro de inflamación y un granuloma que puede supurar o no con ese material gaseoso. Mas eso no es lo más frecuente y eso puede acontecer tanto en adulto como en crianza. El grande problema es cuando se trata de crianças de más desnutridas
ou demais que tem algum processo também de imunossupressão ou imunodepressão, que essas crianças podem desenvolver um quadro de BCG-IT semelhante àquele acima descrito em pacientes com AIDS. Então, também esses são efeitos colaterais que é importante que nós tenhamos em conta, sobretudo como efeitos relacionados com uma reação, seja local ou sistêmica, após a aplicação da BCG, que é do Mycobacterium bovis. Eu insisto nisso, que praticamente, se nós queremos falar, se constitui em uma micobactéria oportunista em pacientes que têm uma imunossupressão e que se chama o quadro clínico BCG-IT, que se vê, como falo, com muita frequência em crianças vacinadas procedentes de mães desnutridas ou com um quadro de imunossupressão ou imunodepressão. Bem, se nós então começamos a entrar e entender, podemos observar de que dentro do que chamamos micobactérias existem dois grandes grupos, não? O primeiro grupo, que é o mais conhecido por todos nós, é o complexo das micobactérias tuberculosas, dentro das quais está o Mycobacterium tuberculosis, o Mycobacterium africano, o bovis e o lepre. O tuberculose é aquele ampliamente conhecido, que eu só vou mencionar alguns destaques neste sentido, sobretudo que pode dar quadros pulmonares ou extrapulmonares, inclusive quadros de disseminação. O africano é muito parecido ao tuberculose, porque existe mais um continente na África, mas um pouco de mais leve intensidade. O bovis é a micobactéria do gado bovino, e ele sim tem importância, e lembremos que, contudo, aqui, inclusive no próprio estado, temos ainda gado infectado com Mycobacterium bovis. Não são índices altos, mas existem. Nas últimas pesquisas feitas, esta micobacteriose em gado bovino está na faixa de 2 a 3% aproximadamente no estado de Goiás. Então, esta doença existe e está aí, é importante que se tenha, sobretudo, para as populações que trabalham com esse tipo de gado. Mas a maior importância que tem o Mycobacterium bovis é o substrato utilizado para a fabricação da vacina antituberculose e que pode sim ser considerado como uma micobactéria oportunista em indivíduos com imunossupressão, imunodepressão ou que de alguma ou outra maneira chegam a este estado devido a diversos tipos de fatores. E a outra micobactéria de importância, o Mycobacterium lepre, que é aquele que é responsável da hanseníase. Lembrando que o Brasil é um dos grandes países ainda que mantém esta doença em níveis importantes, apesar do diagnóstico fácil, apesar do tratamento também viável, mas ainda no Brasil continua sendo, em determinados estados, um aspecto importante. Obviamente, não é um micobactério altamente contagiante, existem fatores imunogenéticos e ambientais em alguns aspectos que determinam o porquê em determinadas áreas é mais endêmico que em outras. Então, essas são as 4 mais importantes espécies de micobactérias chamadas tuberculosas e que, como eu mencionei, continuam tendo importância. Só aqui eu quero fazer o destaque de 2 dessas. Dentro do Mycobacterium tuberculosis, um aspecto que a própria Organização Mundial da Saúde está chamando a atenção é o surgimento cada vez maior de cepas de Mycobacterium tuberculosis com resistência múltipla a drogas anti-TB. Entendeu? Então, observen, por exemplo, aqui na América do Sul e América do Norte, aproximadamente 55% das cepas que circulam já começam a serem resistentes. Os locais onde existe muito maior resistência estão na Ásia e, sobretudo, em países tipo Japão,
donde se puede observar que puede llegar a 70% de cepas múltiples a resistencia a drogas anti-TB. Entonces, este es un aspecto importante que no debemos considerar, que los esquemas establecidos continúan respondiendo, mas cada día están surgiendo más cepas multiresistentes a drogas. Entonces, es importante que se vea. Como exemplo, eu quero relatar, aqui vocês têm o relato de casos no estado de Goiás, e sobretudo tomando como base o Hospital de Doenças Tropicales, onde se vê que realmente, através de estudos de revisão sistemática e revisão integrativa, no Brasil, estes casos são importantes e devem ser observados. Lembrando de que en estos casos de múltiple resistencia, muchas veces hay necesidad de utilizar otras drogas que están fuera de los esquemas establecidos. Pelo menos una o dos drogas entran dentro de este sistema terapéutico. Entonces, ese es un tipo de cepas resistentes a múltiples casos de tuberculosis que cada vez están surgiendo más y que debemos tener importancia inclusive en el mundo actual. Observe inclusive de que ya comienzan a aparecer inclusive otras formas de transmisión de tuberculosis multidroga resistente. En Perú, a unos años atrás, fue detectado el primer caso de transmisión congénita de tuberculosis multidroga resistente, un MDR-TB. Entonces vean cómo la situación está tornándose importante y nos debemos valorizar. Un otro aspecto a ser mencionado son drogas extremadamente resistentes a tuberculosis, al tratamiento antituberculoso. Y observando que en el mundo este tipo de cepas se está diseminando. Aquí solo vale destacar que probablemente uno de los aspectos responsables de esos es el fato de la dinámica poblacional que va de un país para otro y va llevando este tipo de cepas extremadamente resistentes, que en inglés es extensively. Colombia, Perú, ya está teniendo casos de XDR-TB. Y aquí es importante que se piense en ese sentido, pelo fato de que este tipo de cepas, siendo extremadamente resistentes, ellas no responden a ninguna droga de los esquemas clásicos conocidos, esquema 1, esquema 2, ellas no responden a ninguno. Y en un momento se estaba haciendo mucha pesquisa en ese sentido, de avaliar drogas con mayor eficiencia para tratar este tipo de cuadros. Entonces, podremos decir de que pacientes que son portadores de XDR-TB prácticamente son de alto riesgo, dadas las dificultades de encontrar una terapéutica apropiada para este tipo de casos. Entonces, eso tiene que ser grabado. Y ese es un aspecto así que cada vez está en aumento en varias partes del mundo y que lo estoy mostrando. Aquí es más un otro ejemplo en que fue feito aquí no Brasil. O professor João Alves de Araújo Júnior, ele foi dos que nos últimos anos está estudando intensamente isso, e estamos observando de que aqui em Goiás, especificamente em Goiânia, já temos relatos de casos de pacientes portadores do XDR-TB, de cepas altamente resistentes a drogas. La mayoría de estos casos que fueron encontrados es en pacientes usuarios de drogas o en moradores de rua. Entonces, es más una llamada de atención que en un momento actual, a pesar de existir medicamentos eficientes, a pesar de existir diagnóstico fácil
están surgiendo casos de resistencia a drogas y inclusive extensamente resistente a drogas en poblaciones específicas como las que eu ya referí. Então, muita atenção, essa é a situação mais importante da clássica tuberculose, do Mycobacterium tuberculosis no Brasil e no mundo. Bem, então esse era o primeiro grupo das micobactérias tuberculosas. Agora aqui vamos entrar em um outro grupo, que são as micobactérias não tuberculosas. O sea, elas não têm dentro da fisiopatologia o fator importante de criar granulomas. Debemos observar que estas micobacterias existen na natureza, contaminam a natureza e que o homem, de acordo a diversos fatores, toma contato com ela e adquire essa doença. Por isso que também estas doenças produzidas por estas micobacterias são também chamadas micobacterioses ambientais. Então, as micobacterias não tuberculosas ou micobacterias ambientais estão tomando importância nos últimos tempos. No momento se calcula que existem mais de 40 espécies de micobacterias não tuberculosas com devida confirmação patológica para o ser humano. Aquelas que estão aí destacadas como uma estrela, é importante que se mencione que são as de maior destaque, mas também é importante que se relate de que cada vez mais que se estuda isso, surgem outros tipos de espécies, inclusive, cuyo diagnóstico diferencial resulta um pouco difícil e cuyo diagnóstico laboratorial importante que se coloque. Existe muita semelhança e só para poder definir uma espécie da outra são através de ferramentas biomoleculares. Então, também esse é outro lado importante. Então, estas micobacterias não tuberculosas existem há muito tempo no meio ambiente, contaminam o meio ambiente e o homem las vai adquirindo na medida de que vai tomar contato com esse ambiente, sobretudo com o uso de águas que não foram devidamente potabilizadas ou, diríamos assim, desgermizadas. Então, isso é importante que se tenha em conta nesse sentido, porque aí nós vamos entender o porquê se constituem em um grupo de bactérias, de micobactérias, diríamos assim, novo, que está surgindo em nosso meio, entendeu? Então, estas geralmente são veiculadas pela água dentro do meio ambiente, embora exista também possibilidades por contato que possa também ocasionar isso. Observem de que estas micobactérias, nesse quadro que estou apresentando aí, algumas delas têm um padrão característico semelhante à micobacteria tuberculosa, entendeu? Aquelas que nós acabamos de ver. Mas tem outras que têm quadros bem definidos. Então, veamos, por exemplo, o Mycobacterium avium pode ter uma forma pulmonar, uma forma linfadênica e também uma forma disseminada. Mas, atenção, esse também pode estar relacionado por contato, sobretudo, em feridas ou em traumas. Lo mesmo podemos dizer do cansaço. Agora, tem o hemófilos que, além de ser uma forma disseminada e de entrar por contato de traumas, já está sendo considerado como uma micobactéria nosocomial dentro do quadro das infecções relacionadas à assistência e saúde, da mesma forma como o Chelone, Mycobacterium chelone. Agora, o Mycobacterium abscessus, e se viram casos já pulmonares e atualmente inclusive estão vendo casos inclusive cutâneos dessa forma, tanto como o Xerope. Agora, o Scrofulaceum é um Mycobacterium que tem a característica de ser bem específico e apresentar-se atingindo o sistema linfonodular, produzindo linfadenites. Agora, tem uma micobactéria que é muito frequente na Ásia e nos países tropicais e que geralmente está relacionado por contaminação por contato. Tem alguns casos suspeitos aqui no nordeste do Brasil, mas os casos devidamente confirmados se encontram
na África e alguns na Ásia. Então, é um Mycobacterium altamente contaminante, mas é por contato e em áreas tropicais. Tá? Como estava falando, existem toda uma série de outras. Eso nomás quiero mencionar, tem el marino que está relacionado con aguas salgadas, como agua de mar, y que tiene problemas a nivel cutáneo o también postraumático. Tem también o fortuitum, que también tiene a ver con, y cada vez más se está considerando que além de pacientes que tuvieron un trauma, como una infección relacionada a asistencia en salud. Y tiene algunas zoonosis, como es el Mycobacterium sini, que en determinadas personas que toman contacto con estas áreas pueden también producir este tipo de cuadro. Ahora, solo nomás quiero como un destaque final dentro de este cuadro, mencionar de que existe un Mycobacterium paratuberculosis, que cada vez más está siendo encontrado asociado con doença de Crohn. Debo dejar claro de que ese Mycobacterium paratuberculosis no necesariamente ainda no está siendo considerado como una etiopatogenia responsable de la doença de Crohn, mas sí como un factor disparador y como un factor de asociación de pacientes que tienen o síndrome o la doença de Crohn. Entonces es importante que se vea eso, esa asociación está siendo avaliada, comparada para ver si realmente existe un poder etiopatogénico de esta micobacteria. Entonces, vean, esto aquí solo destaqué las más importantes, como estoy hablando en el momento actual existen más de 40 que están siendo estudiadas con esa misma finalidad. Quiero dar un poco de énfasis a esas micobacterias no tuberculosas, a esas micobacterias ambientales y su correlación con infección hospitalaria. Lembremos lo que ya mencioné, de que en determinados casos, como les están con medio ambiente, pueden contaminar inclusive el propio sitio cirúrgico. Entonces debemos tener cuidado en ese sentido y sobre todo cuando hay unas infecciones postraumáticas. Entonces es importante que se vea eso bien claro. Cada vez más esas micobacterias comienzan a relacionarse con aspectos de determinado tipo de diagnósticos o tratamientos invasivos o que utilizan sustancias para producir un efecto terapéutico. Aquí me estoy refiriendo dentro del cuadro de la mesoterapia a una técnica muy utilizada, las lipoaspiraciones, que son utilizadas si no son bien protocoladas y siguiendo todas las normas y procedimientos, pacientes que tienen sido aplicados o sometidos a lipoaspiración, es uno de los grupos que se está observando estas micobacterias como un factor complicante. Entonces es un aspecto importante pensar que procedimientos mesoterápicos pueden estar relacionados con ese tipo de micobacteriosis. Un otro ejemplo que nos estamos viendo cada vez más es aquellos tipos de procedimientos cirúrgicos invasivos con endoscopías y sobre todo aquellas usadas por los ortopedistas a través de artroscopías, donde actualmente se está viendo que es un elemento que ayuda bastante en el diagnóstico, mas si no es feito con los debidos cuidados y o con los aparelhos, estoy hablando de endoscopios, debidamente esterilizados, es uno de los responsables en causar este tipo de micobacteriosis en este tipo de procedimientos. Entonces, las artroscopías, por dar un ejemplo, mas también puede ser endoscopía digestiva, endoscopía respiratoria, está siendo responsable por la producción de micobacterias no tuberculosas y su íntima correlación con infección hospitalaria. Y un elemento así importantísimo que ustedes podrán observar es justamente la nueva onda que tiene procedimientos estéticos, cirúrgicos, sobre todo a nivel de mastectomías e implantación de silicona, como otros dos elementos que también son responsables pelo aumento
de estas micobacteriosis en la población humana. Se calcula que estos números, embora muy variables, aproximadamente pueden estar acontecendo, por exemplo, aqui no município de Goiânia, 1 a 2 implantações de silicone que podem infectar-se. Então, o risco não é tão simples nesse sentido. Y la razón de que por qué está aconteciendo es porque no se están siguiendo los debidos protocolos. Protocolos que vamos a partir desde una higienización adecuada do cirurgião nos procedimentos cirúrgicos, contaminando o sitio donde va a ser realizada una posible intervención cirúrgica. Y otros son los propios equipamientos contaminados que fueron usados en un determinado paciente, o los propios instrumentos cirúrgicos también que pueden ser utilizados en ese sentido. ¿Entendió? Entonces, aquí era solo para simplificar la importancia que tiene la mesoterapia, que son los procedimientos invasivos de tejido celular subcutáneo, o también los procedimientos invasivos para el diagnóstico endoscópico de determinadas áreas, sea a nível da ortopedia, como sea a nível sistémico, ¿no? Y finalmente, o factor importante que tem las famosas implantações de silicone en mama, o también elementos importantes nesse sentido. Entonces, aquí se torna importante un aspecto de que debe ser destacado, de que estas micobacterias se desenvolven rápidamente en el tejido celular subcutáneo, luego de inoculadas, y inicialmente con una multiplicación local y seguidamente puede acontecer una diseminación sistémica, ¿no? Após terem sido inoculadas a través de esos procedimientos invasivos. Entonces es importante que nos lembremos. Y un aspecto importante en ese sentido, de que estas micobacterias, a diferencia de las otras micobacterias clásicas, tuberculose o propio lepre, estas micobacterias son de crecimiento rápido, que es otro nombre que toman. Entonces, los cuadros clínicos pueden aparecer ya en la fase de 6, la primera semana, hasta los 7, 10 o 15 días, ya los cuadros son evidentes após una infección de ese tipo. Y ese es uno de los problemas que genera porque los propios cirujanos o los propios médicos que hicieron un procedimiento ortopedistas, les cuesta difícil aceitar que en corto plazo existe una micobacteria como un factor responsable. Entonces, ese es un aspecto importante de ser refletido, y ahí a veces instituciones de salud públicas tienen que intervenir para mostrar la debida importancia de este tipo de micobacteriosis de crecimiento rápido. Existen varios tipos de protocolos para la higienización apropiada de este tipo de instrumentos, los endoscopios, lembrando que estos no pueden ser autoclavados. Entonces son sustancias químicas potentes, sustancias químicas esterilizantes, más esas sustancias químicas luego de colocadas durante un periodo de tiempo que puede dar, de acuerdo a cada caso, 2 horas o 3 horas, após esse tempo de estar em contato com o aparelho, que é oco, não esqueçamos disso, estariam prontas para uso só depois de terem passado por uma retrolavagem dessa substância que foi colocada. A razão do porquê é o seguinte, porque estas substâncias são boas como esterilizantes ou também degermantes, diríamos assim, de determinado tipo de bactérias, mas também são altamente tóxicas e oncogênicas. Então, já se imagina que poderia acontecer no caso de ser utilizado este tipo de endoscópios que não foram bem esterilizados por um lado, tempo adequado, e dois, associado a isso que não tenham, que deveria ter tido uma boa retrolavagem para poder ficar sin los efectos colaterales de estas sustancias. Entonces, esos son fatos importantes. Y como falo muito demorado, actualmente, como aquel que muestra en la figura, cada vez más están apareciendo tipos de aparellaje que faciliten en parte la rapidez
na esterilização destes equipamentos. Obviamente, estes só servem para nível hospitalar, porque são muito caros. Um endoscópio, por barato que seja, ele sempre está acima dos $5.000, $10.000. Um aparelho como este, para que ajude a esterilizar 2 ou 3 ou 4 endoscópios ao mesmo tempo, demora aproximadamente 1 hora e pouco para esterilizar. Então, vejam de que tem que serem cumpridos esses prazos devido a essas características, senão os efeitos colaterais, os efeitos e complicações produzidas por este tipo de procedimentos que não foram os instrumentos ou os endoscópios devidamente esterilizados poderiam causar este tipo de micobacteriose. Então, muita atenção nesse sentido, porque esse é um dos fatores determinantes deste tipo de infecção. Estou chamando a atenção, sobretudo aqui no Brasil, porque no ano 2008, ou seja, há uns 10 anos atrás, a Anvisa pela primeira vez registrou mais de 2.000 casos de micobacterias de crescimento rápido, por Mycobacterium macilliensis. Então, começou já a ser dada a devida importância da existência disso. Existem, inclusive, relatos de quadros desta mesma Mycobacterium macilliensis que podem ser letais, causar uma sepsis, como aqueles descritos na Itália, não? Agora, a importância disto, que o diagnóstico, como falo de suspeita, é importante em procedimentos desta categoria que eu mencionei, tanto a nível histopatológico como com confirmação biomolecular. Então, já se começaram a determinar isso. O grande problema é o tratamento. No momento, não temos uma droga ideal para tratar esse tipo de micobacteriose. Se está usando várias drogas ao mesmo tempo com essa mesma intenção, dentro das quais vocês podem ver aí tem a micocina, é uma das mais importantes, ciprofloxacina é outra das que estão presentes, claritromicina e tobramicina seriam as mais importantes dentro destes grupos de drogas que está sendo usada, mas no momento não existe nenhuma droga 100% ideal. Então, se está testando e vendo quais são essas possibilidades. Então, esse surto de um ponto de partida para o estudo dessas micobactérias. Aqui em Goiânia, mais ou menos em forma paralela, a equipe de patologistas do Hospital das Clínicas, como também o grupo do professor André Camis e sua aluna Alessandra Marques Cardoso, eles foram os primeiros em começar a detectar casos desse surto que confirmou a presença de micobacterioses de crescimento rápido. Inclusive no grupo de pacientes que tiveram ou foram submetidos a um tipo de endoscopia. Então é importante que se veja isso, não? A doutora Alessandra Marques Cardoso, além de estudar isso, de detectar e de confirmar a presença desse micobacterium, também fez um antibiograma e começou a observar a suscetibilidade de determinados antibacterianos que possam ser utilizados para o tratamento deste tipo de micobactérias. Seguidamente, já teve vários outros estudos. Por exemplo, temos um ano 2007 de Mycobacterium macilliensis, também pelo mesmo caso, que foi relacionado também com laparoscopias ou artroscopias na Universidade Federal do Espírito Santo, no ano 2006, onde eles estudaram 194 casos e nos quais se iniciou uma terapia, um tratamento, embora, como eu falei, não é tão simples, podemos até discutir mais este aspecto, mas o que interessa aqui é a causa que originou este tipo de infecção. Então, observem o seguinte: colicistectomia, que teve uma laparoscopia e ou uma endoscopia de cavidade
peritoneal o directamente o órgano, no caso la vesícula biliar. 33,4% dos casos que fizeram colecistectomia utilizando um endoscópio ocasionou a infecção por Mycobacterium maciense. Cirurgia bariátrica, 20,8%. Artroscopia, 16,2%. Agora tem outras também, como aquelas apendicectomias de curso rápido e com menor, digamos assim, um pouco invasivas, salpingectomia, oforectomia, endometriose. Se somamos tudo essas, podem chegar a quase um 30%. Então, observe a importância que tem da correlação dessas micobacterioses com procedimentos invasivos de alguma ou outra natureza. Em essa mesma universidade, através desses estudos, começou a determinar-se e observar-se que as terapias que foram utilizadas, uma das que mais foi a associação de claritromicina, etambutol e terilizona. Esses foram os 3 tipos de drogas utilizadas para 129 casos. Houve outras associações, claritromicina, amicacina, etambutol, claritromicina e amicacina, claritromicina, amicacina e monofloxacina, ou claritromicina, amicacina e meropenem. Entendeu? Então, se está tentando vários, mas até por o momento, a droga que se está observando que uma das mais importantes permanecer é a claritromicina e a outra é a amicacina. Mas, como falo, no momento não temos nenhuma confirmação que seriam as drogas de escolha para tratamento deste tipo de casos. Aqui eu estou entrando em um aspecto importante que eu acho que devemos, digamos assim, entender a importância que tem estas micobactérias dentro do turismo e que devemos diferenciar os diferentes tipos de turismo, do lazer, do prazer, cultural e, sobretudo, o turismo médico. Vean que a relação do turismo médico com este tipo de micobacterioses está intimamente associada. Dos centros que mais estuda e se preocupou nisso é a Secretaria do Estado de São Paulo, onde eles começaram a ver e detectar, por ser talvez dos estados que tem uma grande abrangência turística e que várias pessoas viajam sob o pretexto turístico a fazer-se uma cirurgia. Então, devido a esse fato, a Secretaria do Estado de Saúde, através do Centro de Vigilância Epidemiológica, Alexandre Bragnac, eles começaram a definir as orientações para investigação clínica e tratamento das infecções por Mycobacterium de diversos tipos de espécies. Então, eles começaram a ver essa correlação e a montar toda uma série de protocolos e orientações, sobretudo para aqueles médicos que estão desenvolvendo algum tipo de procedimento estético. Mesoterapia, entendeu? Aqui só tem alguns exemplos que vocês podem ver. Esta é uma cartilha que a própria Secretaria do Estado de São Paulo divulga entre os pacientes. Observem o seguinte, que o turismo médico, ou seja, as pessoas que, sob pretexto turístico, viajam de um lugar, se desplazam de um lugar ao outro para fazer uma cirurgia. Então, observem neste sentido de que o número de infecções por Mycobacterium, abscessos, fortuitum, quelone, são importantes para os casos que estão surgindo lá em São Paulo. Então, aí veja que atinge diversos tipos de órgãos, inclusive, que podem ser observados em estes indivíduos que se desplazaram para fazer algum tipo de procedimento dos que já referidos e adquirir a doença. Entendeu? Então, aqui são vários tipos de trabalho, vejam, o aparecimento de mastites devido a Mycobacterium abscessos após ter usado piercing. Então, vejam, essas são as causas que se vê. O outro caso é um surto de Mycobacterium jacuzzi
seguido de inserción e implantes de mama. Este Mycobacterium jacuzzi levou o nome justamente porque em aqueles locais onde existem diversos sistemas com águas mornas, é um dos locais que podem ser responsáveis para a adquisição desta doença, seja a nível local, tópico, como também pode ser a nível de inoculação através de estes aparelhos diagnósticos. Aqui este é um relato que está bem descrito, aqui mesmo no Brasil, onde podem observar-se que é em pessoas que tiveram implante de mamas. Aqui um outro exemplo de grandes abscessos subcutâneos por Mycobacterium fortuitum. Então, observem como este tipo de quadros está aumentando. E aqui também para refletir, obviamente, institutos de cirurgia plástica, como aquele instituto famosíssimo de Pitangui, começaram a estudar e ver, e fizeram inclusive uma revisão da casuística deles mesmos em pacientes com implantes mamários. Nos estudos que eles fizeram, evolutivos, longitudinais, puderam observar de que, apesar de todos os cuidados que se tem, podem ainda acontecer quadros de infecção por micobactérias de crescimento rápido. E isto indica que provavelmente um dos elementos importantes não apenas é as atitudes do homem em produzir esta doença, mas também pode ser o fato de que tem a ver com atitudes, de que o homem utilizou águas não devidamente esterilizadas, águas a nível do centro cirúrgico. Então, esse é um outro exemplo que hay que ver, de que apesar de tudo, podem acontecer na faixa de baixo, não? Na faixa, me parece que de 0,5 a 1% dos casos, dos implantes mamários feitos no Instituto Pitangui, que podem ter uma micobacteriose. Então é importante que se veja de que a situação não é tão rara como parece. Um outro aspecto a ser mostrado também estamos falando de micobacterioses a nível de pele, tecido celular subcutâneo. Aqui é uma micobacteriose, o Mycobacterium wolfskin, no intestino de um paciente imunossuprimido. Então, às vezes, pelo procedimento ou pela disseminação, também o trato intestinal pode estar contaminado com este tipo de micobactérias. Então, é importante que se veja isso. Este aqui serve só para relatar que foi nosso primeiro caso de infecção após prótese implantada na mama e que ocasionou uma infecção por micobactérias dentro do complexo hospitalar, não? Então é importante que se veja esse aspecto. Aqui só mais quero relatar de que aqui houve inclusive uma infecção mista por dois micobacterium, Mycobacterium senegalensis e Mycobacterium wolfensis, que são os dois mais importantes que produziram essa infecção lá no nosso Hospital das Clínicas. Então, vejam a importância, foi o implante mamário responsável disso. Eu lembro bem, a paciente foi atendida e menos de 7 dias mais tarde voltou ao nosso ambulatório para drenar o abscesso e retirar esse implante mamário com silicone. Então é importante que se veja de que aqui no nosso meio nós já temos casos. Aqui só mencionar de que o Brasil, o Ministério da Saúde, tem implantado já desde há mais de 20 anos um centro de informações estratégicas em saúde, justamente no caso para que os médicos ou as pessoas interessadas e que porventura suspeitam o diagnóstico deste tipo de micobacterioses de crescimento rápido, informem para fazer um diagnóstico fácil e um tratamento apropriado através desses telefones, o 0800 61 1997, onde poderão obter os devidos cuidados para este tipo de doença. Lembremos que o Brasil faz parte
dentro das metas da própria Organização Mundial da Saúde, meta-salvo, de criar essa rede CIEVIS, que é Centro de Informação Estratégica de Vigilância e Saúde, e a partir disso, com essa estratégia, poder chegar inclusive até a Secretaria do município. Então é importante relatar esse tipo de casos. Então podemos observar e deve ficar também bem entendido, existem determinado tipo de telefones aqui dentro do município, dentro do nosso estado, que podem ajudar a viabilizar esses tipos de estudos de micobacterias de crescimento rápido. Então temos os CIEVIS do município de Goiânia, através da Rede SUS, a um telefone fixo, que é o 3524-3389, e há dois telefones localizados nos hospitais onde tem este atendimento, tanto o Hospital das Clínicas como o HDT. Os telefones constam aí, o 3269-8377 e o 3201-3673, para vocês atenderem em caso de uma dúvida ou apresentar algum tipo desta doença, que são os ambulatórios de medicina de viagem que no momento temos. Paralelamente, se algum paciente observar que está com um problema deste tipo, ele pode fazer através da teleconsulta e ligar gratuitamente ao 0800 646 1560 e, de acordo à prioridade, poderá ser atendido aqui neste centro e podermos ver esse aspecto. Então é importante que se veja isso. Também é importante que tenhamos em conta que existe este site da telemedicina e que nos ajude a divulgar este tipo de doenças a nível do estado, do município ou do Brasil mesmo. E inclusive estamos atualmente em um convênio já com uma universidade peruana onde vamos a ter intercâmbio de comunicações e de temas estratégicos tanto para a saúde deles como a saúde nossa. Então, esse site está aí permanente, vocês estão interessados, podem acessar esse site e as formas em que podem proceder, logo que acessam esse site que eu mencionei, cadastrar-se, inscrever-se e começar a actuar e aprender nesse sentido. Está aberto a todas as comunidades, então é importante que vocês aproveitem isso. E simplesmente, finalizando, dizendo, se você pensa viajar ou está chegando, sempre procure um médico, não? Isso é turismo médico nesse sentido e que vale a pena ser destacado, sobretudo neste grupo de pacientes que trata-se agora de uma doença emergente e reemergente. O fator causal foi o turismo médico. Um outro aspecto que eu queria colocar é o seguinte, não? Que eu me coloco à disposição para qualquer dúvida que tiver. Aí tem meus e-mails, coloquei na portada, como agora também no final, e onde vocês podem abrir ou contactar-me através do site para eu poder dar mais apoio nesse sentido. Realmente estou muito preocupado com essas novas micobactérias ambientais, não tuberculosas e ou de crescimento rápido. Então, uma boa tarde. Eu estou à disposição. Se houver alguma pergunta, por sei que me fazem passar. Se não, já deixamos para outra oportunidade para o contato pelo próprio e-mail. Aguardarei uns minutos.